Olá, turminha do sétimo ano, tudo bem com vocês? Sou a professora Renata e nossa disciplina é ciências, né? Nós vamos estudar essa semana, a semana 8, tá? E essa semana nós vamos estudar separação de mistura. O objetivo é selecionar métodos adequados para a separação de diferentes sistemas heterogêneos e homogêneos, ok? Então, nós vamos dar continuidade à matéria da semana 7, onde eu falei com você sobre os tipos de misturas, tá bom? Então, vamos lá. O que são misturas? Relembrando, misturas são os materiais formados por duas ou mais substâncias, duas ou mais partículas. E essas misturas podem ser homogêneas ou heterogêneas. Homogêneas são aquelas misturas onde não é possível identificar os componentes, heterogêneas são as misturas onde é possível identificar os componentes. Ok? Como as misturas são formadas por dois ou mais partículas, duas ou mais substâncias, muitas vezes é possível separar essas substâncias. Ou seja, separar os componentes dessas misturas, tanto das homogêneas quanto das heterogêneas. Para isso, existem alguns métodos utilizados. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre cada um desses métodos. Aqui eu fiz um esqueminha, tá? Mas no material que será enviado para vocês, eles estão todos descritos, tá bom? Então, vamos lá. Para separar a mistura heterogênea, eu tenho como exemplo a catação, que é o método que consiste em separar manualmente, né, com as mãos ou com a pinça, os componentes da mistura. Isso aqui a gente faz, por exemplo, quando a gente cata o feijão para cozinhar, né? Que a gente cata para retirar outros componentes do feijão que não é feijão, por exemplo, milho ou outro material que esteja no feijão. Isso nós estamos realizando a catação. A peneiração é quando, por exemplo, eu vou peneirar areia, né? Eu quero separar o cascalho da areia. Para isso, eu uso uma peneira. E na peneira, eu consigo separar a areia, porque ela vai passar pelos poros, né, pelos buraquinhos da peneira, enquanto o cascalho, que é a parte maior, né, dessa mistura, vai ficar retida na peneira. Já a filtração é um método utilizado nos filtros domésticos, né? Nos filtros da nossa casa. A vela do filtro, ela tem como objetivo reter toda a sujeira misturada à água. Então, ela separa a sujeira da água. Está separando uma mistura, né? Acontece também com o café, né? Para usar esse método aqui, a gente pode usar, por exemplo, um filtro, né? O filtro de café ou o filtro comum mesmo. É um método muito comum na nossa casa. Outra separação de mistura que nós temos é a decantação. Esse método que é utilizado para separar, por exemplo, água e areia. Se eu tiver uma mistura de água e areia, eu consigo separar esses dois componentes. É só eu deixar a mistura em repouso, a areia, que é mais densa, ela vai se depositar no fundo do copo, por exemplo, e depois é só eu pegar a água e transferir ela para outro recipiente. Então, eu vou ter em um copo a areia, no outro a água. Isso chama-se decantação. A separação magnética é utilizada para separar misturas que têm componentes magnéticos, como, por exemplo, ferro. Para isso, eu vou usar um ímã. É só eu aproximar o ímã da mistura e todos os componentes magnéticos, eles serão atraídos pelo ímã. Por exemplo, se eu tiver uma mistura de serragem com prego, eu consigo separar os pregos. É só eu aproximar um ímã, pegar um ímã grande, né? Aproximar dessa mistura, todos os pregos serão atraídos pelo ímã. E assim eu consigo separar, tá? Já as misturas homogêneas, eu tenho como principais métodos a evaporação e a destilação. A evaporação consiste em deixar a mistura, né, exposta ao calor do sol, para que a parte líquida dessa mistura, ela evapore. Então, nesse caso aqui, ela acontece em uma mistura que contém água, né, que nós chamamos de mistura aquosa. Isso acontece, por exemplo, nas salinas, que é onde é produzido, extraído o sal, nosso sal de cozinha, né? A água do mar, ela é deixada exposta na salina, depois de algum tempo aquecida, ela evapora e fica nos tanques somente o sal, que depois é levado para as indústrias para ser industrializado, né? Outro método é a destilação. Esse já é um método laboratorial, ou seja, ele é realizado em laboratório, porque para acontecer é necessário um destilador, que é um equipamento que aquece a mistura, fazendo com que a parte líquida da mistura evapore e seja recolhida em outro recipiente e a parte sólida fique no
no material ou no recipiente, perdão, inicial, tá? Já é uma mistura, já é um método que eu utilizo um equipamento em um laboratório específico. Ok? Nesse caso aqui, eu tenho a destilação simples. Eu tenho também a destilação fracionada, que utiliza o mesmo princípio, que é muito parecido, né? São métodos também utilizados em laboratório. Tá bom? Então, aqui eu listei para vocês alguns dos métodos de separação de misturas, ou seja, as misturas do nosso dia a dia, de acordo com o método, elas podem ser separadas mesmo. E muito desses métodos a gente usa na nossa casa. Por exemplo, a catação, filtração, a peneiração, são métodos comuns no nosso dia a dia, tá bom? Então, por hoje é só. Até a nossa próxima aula e um forte abraço.